dia, bem-vindo a mais um Despertar. Quem você está sendo hoje? Vamos observar isso? Ok, eu sou Thalia Danda, para quem não me conhece, para quem tá aqui da primeira vez, sou tão feliz que tem vindo todos os dias pessoas novas. E hoje aconteceu tanta coisa pela manhã que eu tô aqui ainda refletindo o que mais vai ressoar com essa sexta-feira. Então, olha, tem lua aqui ainda, gente. Como pode melhorar? Vamos lá. Tava mandando o áudio agora para as alunas da comunidade. Oi, Júlia, seja bem-vinda. Tava falando sobre conhecimento e confiança. E eu vou iniciar essa conexão, esse despertar com essa percepção. Por que você tem tanto conhecimento e tem pouquíssimo resultado? Todo mundo conhece alguém assim. Tipo, você conhece uma senhorinha que teve pouco estudo, mas ela tem muita sabedoria. Esse é o ponto aonde nós nos perdemos nessa geração. A gente quer ter muito conhecimento, a gente quer ter muitos currículos, muitas informações, mas nós temos pouquíssima experiência. E o conhecimento ele é importante porque o conhecimento é o que eu sei sobre algo que faz com que minha mente racional aceite a informação, confie na informação e, consequentemente, ela diga, ok, isso merece a minha atenção, pode passar para o inconsciente. Mas o inconsciente, ele é sábio, ele é experiencial, ele precisa sentir a emoção. E esse é o grande ponto do qual você tem alguns resultados, mas não sustenta ele. Porque o conhecimento faz com que a mente racional dê atenção, mas ela não tem capacidade de armazenar tudo. O que faz com que você armazene essa informação é a identidade. E a identidade vem só a partir da sabedoria, da experiência, do emocional. Por isso que, mesmo com pouco conhecimento teórico, mas muito conhecimento prático, sabedoria, as pessoas antigas conseguiam fazer coisas que hoje a gente parece que precisa de muito mais esforço. E de fato é esforço, porque a mente racional sabe. E eu tenho certeza que em algum momento você falou assim, ai, mas eu sei. E daí você se culpa 1000 vezes mais, porque você sabe, mas você não aplica. Você não sabe como colocar em prática. E você se frustra, porque por ter esse conhecimento você deveria agir diferente. Só que por ter o conhecimento, você simplesmente só disse, ok, isso merece minha atenção. Minha mente diz, eu mereço ter isso, conhecer isso, saber disso. Mas é a experiência que te faz sustentar o resultado. E só disso a gente poderia terminar essa live, porque é uma informação... Tem cabelinho aqui, gente. É uma informação que eu demorei anos para entender que muda tudo. É a experiência que muda o seu resultado. Vamos mandar para mais pessoas essa live? Vamos, é importante. Vamos fazer com que mais pessoas possam acessar esse conhecimento? Eu quero ter um compromisso com você, da gente fazer o máximo de pessoas acessarem este conteúdo. Estas lives todos os dias, segunda a sexta, para que mais pessoas entendam aquilo que às vezes a gente demora anos para experienciar e chegar no conhecimento. Então vamos lá. Essa manhã foi uma manhã bem atípica para mim. Eu tenho certeza que ressoa com muitas manhãs que você sente e acorda. Eu acordei e fui fazer o meu ritual, as minhas práticas, que a primeira prática é uma meditação, estado de presença e habitar o meu corpo. Esse é um ponto de despertar muito importante. E eu acordei, eu meditei, eu senti meu corpo, mas eu não consegui permanecer em muita presença. Gravei conteúdos para as alunas, mas eu queria estar em mais presença. E tinha algumas coisas que eu queria, bem recentes, eu digo
nessa semana. E nessa manhã eu tive meu café feito, eu tive coisas que eu queria prontas. E a primeira coisa que eu fiz foi reclamar que não estava do jeito que eu normalmente faço. Mas eu queria que alguém fizesse pra mim. E naquele momento eu percebi. E eu quero que você entenda, porque ontem nós falamos de quem está sendo maior, né? Você está sendo maior do que o velho eu. E naquele momento eu vim pra consciência, e isso é um ponto de estar mais presente, realmente mais conectado com quem de fato você é e sua identidade. Você pede uma coisa, você quer que aquilo aconteça, e quando aquilo acontece você não percebe e permite que o velho eu domine. Então ali veio o eu que controla, que quer do seu jeito, e não o eu que estava pleno, porque aquilo que eu de fato queria em essência, em verdade, estava acontecendo. Então foi muito rápido e instantâneo. Eu já alterei aquela informação, eu já agradeci por estar ali o que eu queria. Literalmente era o que eu tinha acabado de levantar da meditação e queria fazer. E que é o shotzinho desinflamatório, já estava pronto para mim. E aí eu percebi, ok, esse comportamento não é meu. Esse comportamento, olá Célio, ou Aline, não sei qual dos dois estão aí, obrigada pela presença de vocês. Eu não sei qual o que está sendo maior em você, né, nesse comportamento. Mas quando você percebe que está agindo como o seu velho eu, o seu velho padrão, você fazer isso rapidamente, mudar, faz com que você novamente se alinhe com de fato quem você é, com a sua essência, com a sua identidade. Então isso aconteceu nessa manhã. E eu quero te fazer refletir, porque quando a gente está nesse lugar de lembrar quem somos, de alinhar com esse eu, que Deus continue abençoando sua vida grandiosamente, guerreira, a nossa vida, a nossa vida. Obrigada. Tô explicando aqui que nessa manhã algo que eu queria estava para mim e eu reclamei. Só que quando nós estamos nesse lugar de eu estou tornando maior quem de fato eu sou, em essência e identidade, alinhado com esse comportamento, às vezes a gente vai para um lugar de sentimento de culpa, porque isso era o padrão antigo. Você percebe algo errado e você se sente culpado por agir daquela maneira. Então eu percebi instantaneamente e agradeci, porque eu queria aquilo. Ontem eu queria tanto um franguinho feito no tempero de alho, e eu pedi pra minha mãe fazer. Eu pedi o frango, eu não pedi o alho. E quando eu fui comer, ela falou: eu fiz o tempero que eu fazia pra sua avó, e tem alho, tem isso, tem aquilo. Então perceba que nos detalhes, e Deus é um Deus de detalhes, a gente tem aquilo que a gente quer. O quanto que eu estou presente para perceber que em pequenas sementes, o novo eu, o eu alinhado, o eu espiritual, o eu comportamental. Quando eu falo de padrão, o novo eu e o velho eu estou falando de um padrão de identidade que inclui crença, padrões mentais, conexões neurais, que inclui um comportamento que você tem, que inclui um padrão emocional que você mantém e que inclui, obviamente, um despertar espiritual. Então, ser realmente quem você de fato é. Oi, Dri. E então, perceba isso, o velho eu e o novo eu. Não vá para um lugar de culpa. É muito natural você perceber que você agiu de uma maneira que você não quer mais agir e você se culpar. Eu não deveria ter agido dessa maneira, eu fiz errado, porque você está indo para o lugar de julgamento e isso fortalece o velho eu. Ele se julgava. Esse velho eu
se desconectava do novo padrão, ele é presente, ele é consciente, ele é sábio. Sábio, sabedoria vem de experiência. Falei isso no começo. Conhecimento, ele é intelectual. QI. Sabedoria, ela é experiencial. Que consciente emocional. Uma das camadas da identidade, inclusive. Por isso que é comprovado cientificamente que o maior número de pessoas que se sentem fracassadas não vem pela falta de conhecimento. Mas a primeira coisa que a gente pensa quando a gente não tem o resultado que a gente quer, quando a gente não é promovido da maneira que a gente queria, quando o nosso negócio não cresce como nós queremos, quando o nosso relacionamento não vai. Eu preciso saber de algo que eu ainda não sei. Não, você não precisa saber demais. Você precisa experienciar mais. Ter sabedoria. Sabedoria não vem do conhecimento, vem da experiência. É isso que eu falei no início. Todo mundo conhece uma senhora que não teve o mesmo estudo que você, mas chegou num resultado onde você hoje precisa de tanto esforço. Porque antes os relacionamentos duravam muito mais. Porque não era sobre eu saber mais, é sobre eu experienciar aquilo e aprender com aquilo. Os grandes mestres ao longo da história, pessoas com sabedoria que passavam para as outras pessoas esse conhecimento, não era um conhecimento teórico apenas, era um conhecimento prático. Eles ensinavam, muitos conhecimentos vinham de filho para pai. E o conhecimento ele deve ser utilizado porque o conhecimento é uma porta para a mente racional, para que você mude algo que estava muito enraizado, uma crença muito enraizada. Ela diz para sua mente, você merece ter atenção, então você dá atenção para aquele assunto, porque te chamou a atenção realmente, né? Te despertou o olhar para olhar, opa, tem sentido, tem base, ok, tem coerência, vou dar atenção. É por isso que você está aqui. A sua mente racional disse isso faz sentido. Mas não é a sua mente racional que vai fazer com que as coisas mudem. É a sua sabedoria, a sua experiência. Não é o que está sendo dito, é como você sente e é o que você faz com isso. É dali que vem o comportamento alinhado. Não é o que eu preciso fazer hoje. O que você acha que precisa fazer hoje está muito ligado com a sua mente racional. Obrigado, meu Deus. Tá muito ligado com a sua mente racional. Porque a sua mente racional tá no executar. Desconexo do emocional, que é o ser. A sua identidade está ancorada num padrão emocional. Todos os dias você acorda com um sentimento, ou bom ou ruim. Tanto que, eu não sei vocês, mas em atendimento, a coisa que eu mais escuto de alunas, de mentoradas é: eu quero ter paz. O que te faz feliz? Paz. Como eu quero me sentir bem. Tudo que importa é saúde. É o que eu mais escuto. É o que eu mais escuto. Não, porque prosperidade não é a prosperidade que eu quero amor. Vocês entenderam que tudo aquilo que você quer é aquilo que você tem a maior ferramenta para mudar hoje? Você vai se dedicar para construir um legado, um negócio que impacta pessoas e prosperar, porque prosperidade é a expressão do impacto genuíno de quem você é? Você já percebeu que o dinheiro, os resultados, a sua casa é o impacto de quem você de fato é? Quanto mais pessoas você genuinamente impactar, o que vem de Deus não para em você, não para. Então, não, mas eu não preciso prosperar. Precisa, sabe por quê? Porque a tua prosperidade é semente de mostrar para que outras pessoas que vão utilizar com amor e sabedoria os recursos materiais, porque nós estamos aqui, nós temos um corpinho, faz com que elas entendam que aquilo é real e que é possível e
prosperidade é parte da nossa identidade. Nós não viemos para que faltasse nada. E ontem eu falei que no devocional apareceu justamente isso. Não vou lembrar agora exatamente, mas eu acho que é Mateus alguma coisa. Não vou lembrar, sério. Não lembro. Mas é sobre que os pássaros, eles não precisam plantar e nem armazenar, porque tudo provém. E nós não somos mais importantes do que isso. Sério. Que nós viemos para faltar. Não é para que você tire da sua casa para entregar para o outro. O quanto que tirar da sua casa para dar para o outro é um aspecto de que você quer provar para si ou para o outro de que você é bom. Identidade é sobre convicção, você não duvida que é. Só que a sua identidade hoje está ancorada em aspectos que não são verdadeiros. Aquilo que você precisava passar na sua vida, que você experienciou, que as pessoas ao seu redor te mostraram, que você viu dos seus pais, todo mundo te fez ter uma experiência que fez com que você expressasse um aspecto de identidade. Isso não é errado. Tá tudo bem. Se você aprendeu que era sobre escassez, tá tudo bem. Se você aprendeu que o comportamento que você está agindo era certo e hoje você tem conhecimento de que não é, tá tudo bem. Tudo que você passou hoje forja a identidade que você precisa lembrar que você é. Tá tudo bem. Só que a gente negligencia, corre o dia inteiro atrás do dinheiro. Negligencia aquilo que a gente pode mudar agora e diz que essa é a busca essencial. Não. O dinheiro faz parte do seu propósito. Não tenha dúvidas disso. O dinheiro faz parte do seu propósito. Só que aquilo que você diz que você quer, a paz, o bem-estar, a saúde, depende de você escolher mudar esse padrão emocional agora. Não é quando você tiver, você acha que você vai correr o dia inteiro atrás do dinheiro, para que quando você tiver mais dinheiro, você se sinta bem na casa que você comprou, com as coisas que você tem ou ajudando mais pessoas. Não. É quando você muda o seu estado emocional, é quando o que você faz não é porque eu faço para ter, eu faço porque eu sou. Eu faço porque isso faz sentido para mim, eu faço porque é parte da minha identidade, eu faço porque eu sou. É isso que nós precisamos lembrar em identidade, esse é o despertar da identidade. Eu não vou fazer algo porque eu ouvi que é certo. Eu não vou entregar algo pro outro porque eu ouvi que é assim. Será que aquilo que você está buscando tanto recurso financeiro para ajudar mais pessoas já não poderia ser feito com a palavra que você tem? Com o tempo que você tem? Tem uma coisa que eu tinha dito que eu queria muito para Deus e aconteceu e eu percebi que eu tinha agido com o velho eu. Eu queria ter tempo de qualidade. Eu escolho, né? Esse ano é uma coisa que tá ali na minha lista de ter bons relacionamentos. E, por exemplo, eu estando em São Paulo, eu falava com os meus pais. Agora eu tô visitando eles no sul, eu sou gaúcha, mas, né, o meu propósito está sendo direcionado para habitar em outro lugar. E eu falava com os meus pais, a gente não tinha muito o que trocar. E eu queria ter mais conexão, mais troca. Então eu comecei a fazer pergunta de futebol. Ah, eu me interesso por futebol? Não, mas meu pai se interessa. Sabedoria também é falar sobre o assunto que está na bolha da outra pessoa e não na sua bolha. Oi, Karina. Que está na bolha da outra pessoa. Então eu comecei a fazer perguntas que interessavam os meus pais. Perguntas que interessavam os meus amigos. Porque eu estava interessada neles. Eu queria saber deles. E aconteceu um momento que minha mãe estava contando uma história e eu estava muito entretida a um assunto específico na TV. Eu não sou muito de ver TV, mas eu amo culinária, realmente é meu hobby, eu amo. E eu estava vendo um programa de culinária e eu queria muito fazer aquela receita. E eu estava prestando atenção. E naquele momento eu me liguei, opa, ela está conversando comigo. Quantas vezes eu estou no mesmo ambiente que ela, não largo o celular? E quando eu pedi, quando eu intencionei, quando eu queria aquilo de fato, então eu pausei a TV,
e eu fiz um pouco mais de pergunta. Perceba que é a mesma coisa que eu te falei. Quando você tá naquele estado de o velho eu e o novo e o velho padrão. Você tem um comportamento, você pediu algo, mas você precisa estar presente para perceber que aquilo que você pediu instantaneamente, na maioria das vezes aconteceu, não o macro. Não o resultado onde você tem os ótimos relacionamentos que você plantou, a ótima condição financeira ou todos os clientes que você queria. Mas a primeira semente. Porque, como eu já falei em outros despertar, o que muda é a escala. Uma das coisas que eu pedi eu não quero fazer nada que não inclua a tua presença, Deus. Cada um chama do que quiser, eu sei que cada pessoa tem o seu credo. Espiritualidade não é sobre credo, mas é sobre uma experiência divina e uma lembrança de identidade. E eu falei isso para Deus. E eu disse, ok, então me usa porque eu vou fazer para você os despertar. Antes eu remava para fazer live. E hoje eu tenho muito prazer em fazer as lives. E nós estamos aqui. Cada dia mais vem um depoimento diferente. Cada dia mais vem pessoas novas. Vem indicações novas. E isso é a escala aumentando. Ontem eu recebi uma mensagem que era assim. Eu liguei o meu YouTube na TV e apareceu sua live. O que vai acontecer? A escala vai mudar. Só isso. Porque perceba que aquilo que eu pedi me usa. Eu quero impactar pessoas, eu quero chegar em mais pessoas. Já está acontecendo? Não interessa se tem 2, se tem 10, se tem 20, 30, 100, 200 ou milhares de pessoas. O que mudou? A escala. O sentimento de 1 para 10 mil tem que ser a mesma coisa. Isso para qualquer coisa. O sentimento de você estar e ser tem que ser o mesmo. Eu estou na presença de 2 pessoas e isso tá tudo bem. Eu estou na presença de 10 e isso me incomoda? Não tá alinhado. Não tá alinhado. Quando você é chamada para algo, eu e minha família estamos aqui. Ai, que lindo! Que honra! Obrigada por vocês estarem aqui. Eu espero de verdade que isso possa fazer sentido para vocês e edificar a vida de vocês de alguma maneira. Não sou eu, é através de mim. E que honra mesmo. Obrigada. Observar isso é importante. Eu gosto de trazer conhecimento científico, dados, neuroplasticidade, para que a mente racional de você perceba, ok, pode passar. Só que eu quero que você busque a sua experiência. É isso que ativa a sua identidade. Por muitos anos, eu acho que é o processo para que hoje eu possa direcionar e auxiliar, porque a gente só direciona na experiência. Eu só consigo te ensinar uma receita que eu fiz. Se não é só conhecimento solto, eu não vou conseguir te passar os macetes da receita. Mas por muitos anos eu busquei mais conhecimento. Eu achei que eu não era boa o suficiente. Eu sentia que eu deveria saber mais para que eu pudesse compartilhar. E não é sobre saber mais. Porque me diz uma coisa. Se a gente pensar numa árvore, imagina que essa árvore, ela deu frutos. E você diz, não, eu não vou usar esse fruto não. Eu vou guardar esse fruto aqui. E daí, para quando eu tiver mais frutos da próxima estação, eu vou ter mais. Eu vou multiplicar. Já viu isso? Não acontece. Não acontece. Você não consegue deixar o fruto de uma estação somatizar com o da próxima. Não. Você come o que foi dado de fruto. E na próxima estação terá novas frutas, às vezes multiplicando as frutas. E a gente faz isso com o nosso conhecimento, com as nossas experiências. Eu preciso saber mais, e daí eu começo a utilizar, não. Qual foi a experiência que você teve? Seu trabalho busque as tuas respostas, não é o que o outro quer saber, é aquilo que você busca, porque vai ser a partir da tua experiência. Experiencia essa resposta. E daí você compartilha. Não interessa se você compartilhou para 1 ou se você compartilhou para 10 mil. Você compartilhou.
Ok, virou experiência, aspecto de identidade, próximo passo. Agora veio outra ideia, outro conhecimento, outra busca. Continua. E daí, o que vai mudar? Escala. A escala não é com você, não é a estratégia das redes sociais. A escala é aquilo que vem da identidade. É quando você tá convicta. Eu falei isso. Os conteúdos começaram a viralizar aqui no Instagram. Não é porque eu disse que, agora eu quero que viralize. O Roberto tá aqui, ó, um tempão trabalhando nas minhas redes sociais. A gente não viraliza nada. Foi quando eu disse assim, eu estou aberta a ouvir julgamento. Eu juro. Foi exatamente isso. Eu mandei um áudio lá no grupo da diretoria da Terra. Eu falei, gurias, agora eu estou pronta para ouvir crítica. Porque eu entendi que não tem nada a ver comigo. A pessoa não leu, ela não entendeu, ela tem o ponto de vista dela, eu super respeito. Tô pronta para ouvir crítica. Quando eu falei isso, começou a vir gente. Foi quando eu entendi que o que tinha a ver comigo e o que não tinha. Foi quando eu estava embasada na minha experiência, em quem eu sou e não no que o outro entende ou desentende. Porque eu não sei qual a dor que ele passa ou a felicidade que ele tem. Então, o velho eu está ancorado num padrão emocional. Você acorda todos os dias e tem uma escolha. Você se conectar com quem você escolhe ser alinhado com o seu verdadeiro eu. E isso é um estado de presença. Por isso que eu medito ao acordar. Não é qualquer outra coisa. É meditar. Quando você silencia, você escuta Deus. Quando você medita, você está em um estado de presença. Você observa a sua respiração. Você ocupa o seu corpo. Você precisa ocupar seu corpo. Porque você não ocupa. Você toma banho, você está pensando no amanhã, preocupada com o ontem. Ocupar o seu corpo é estar em estado presente, é estar aqui. Ocupe o seu corpo. Você vai ver a grande diferença que é. E daí você diz, quando eu tiver dinheiro, eu vou num médico e daí eu vou me sentir bem. Não vai. Não vai. Hoje eu passei uma prática dentro da comunidade Raízes, que é a prática da semente. É uma prática extremamente simples. Mas basicamente é sobre você ter aquilo que você quer. Vou usar o exemplo financeiro, tá? Vamos supor que você agora tem exatamente o que você queria na sua conta. Só que você não pode mexer. Deus diz assim, ó, filho, agora você não pode dizer que você não tem. Tem. Só que você não pode mexer. Você só vai mexer, utilizar, sacar o dinheiro da sua conta quando você for aquele que tem convicção de que pode multiplicar. Porque senão você vai dizer que foi por mim. É isso que a gente tem resultados que vêm do nosso mérito, mas a gente não se sente convicto em multiplicar. Eu era assim com emagrecimento, eu pensava que se eu emagrecer, como é que vai ser? Eu vou viver de jejum? Porque eu não era magra aqui. Como é que eu vou sustentar ser magra aqui? Não existe. Minha identidade não era. Então eu sempre falava, eu tenho mente de gordo. Hoje eu tô tão bem comigo, mas óbvio que eu posso melhorar. Só que eu não vou melhorar porque eu quero algo, porque eu não acredito em mim ou porque eu não confio no resultado. Eu sei que o que eu faço ancora quem eu sou e tá tudo bem. Hoje eu escolho ser diferente. Hoje eu escolho desinflamar meu corpo, porque eu me torno um canal muito mais sutil. Não adianta você ter um corpo inflamado e querer ter uma conexão divina. Desculpa, dá ruído. Então, a forma que você se alimenta alinha com quem você é em identidade. Não é porque você é gordo ou magro, é porque o seu corpo inflamado, ele te dá desconfortos que você não consegue perceber e isso impacta no seu emocional. Identidade está ligada aos padrões emocionais. Então, quem está comendo, o velho eu ou o novo eu? Então, é sobre o porquê que eu estou fazendo aquilo. O como também não é comigo. Mas qual é o padrão? De manhã você pode acordar e escolher se sentir bem. E habitar um corpo saudável. Isso não precisa de nada externo. Perceberam que as coisas que vocês mais pedem na vida estão ancoradas em uma decisão que você pode mudar hoje? Porque a forma com que você sente, você escolhe, e isso determina a sua identidade, consequentemente o seu comportamento. Para de tentar agir para ter um bem-estar ou uma paz.
Se você falar, Deus, eu quero paz, o que você vai ter? Oportunidades para agir com paz. Estou vivendo isso. Oi, Rose. Você vai ter oportunidades para agir dessa maneira. Bingo. Entendeu? Agora, se você acordar no estado de ser de quem você escolhe, você só escolhe depois, ao longo do seu dia, alinhar o comportamento. Agora eu sei quem eu sou. Estado emocional. Como eu ajo a partir disso? Porque a sua ação a partir da ansiedade, do medo e da raiva é uma. A sua ação com bem-estar, tranquilidade e paz é outra completamente diferente. Olha que simples. Ah, mas já é 9 horas da manhã. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito que você faria de manhã. Do mesmo jeito. Vai lá, medita. Meditar, gente, é observar o seu estado presente. Não é nada mirabolante, não é nada holístico, não é nada... Meditar é um estado presente. Por isso que dizem, quem sabe meditar, medita em qualquer lugar. Meditar é um estado presente. É você observar a sua respiração. É você alinhar a sua coluna para que as glândulas do seu corpo fluam. Oiê, Jefferson. Fluam as suas glândulas. O que são as glândulas do corpo? O que chamamos de chakras. São pontos de energia do seu corpo. Ah, mas eu não acredito. Glândulas. Glândula pineal, glândula da tireoide. Entendeu? Você tem. Ah, mas eu não acredito em chakras. Ok, não acredito no chakra da garganta, que é um fluxo de comunicação. Mas se o médico falar que você tá com problema na tireoide, você acredita? É a mesma coisa. Entendeu? Porque é muito importante eu trazer para vocês a visão científica e a visão espiritual, porque um vai entender como glândula da tireoide, o outro vai entender como chakra da garganta, e a mesma coisa. O que mudou? O que a sua mente racional permite como informação. O aspecto ou resultado dela para você vai ser o mesmo. Então acredite na linguagem que faz mais sentido para você. A espiritualidade e a ciência é como se fossem eu falar inglês e eu falar português. Eu tô falando a mesma coisa, só que um entende numa língua, o outro entende de outra, e tá tudo certo. Desde que a mensagem chegue. Então alinha a sua coluna para que as suas glândulas ou chakras estejam no fluxo. O que é a base da sua coluna? O que nós chamamos também de chakra raiz. E ele é o que te dá a força da estabilidade. Não acredito. Ok, vai lá com problema na coluna para ver como é que você acha. Você consegue caminhar? Não. Ok. Então vocês acreditam no que o médico diz, mas não acreditam numa outra linguagem. E tá tudo bem. Mas é importante esses chakras estarem alinhados. Porque daí você sustenta seu corpo e o seu espírito. O chakra da cabeça, o coronário, é o que nós chamamos de conexão divina também. Ele é o que dá acesso à energia de tudo que é o eu sou. A sua verdadeira identidade. A base da sua coluna é o que faz com que seu corpo tenha uma mobilidade. Você vai querer treinar para ter mobilidade. Você pode hoje não dar bola, mas ninguém quer estar numa cama debilitado, pedindo ajuda de todo mundo. Então, comece a olhar para essas coisas. Meditar não é nada extraordinário. Aquilo que você mais quer é a coisa que você mais tem poder. Por isso que ontem eu falei, liberdade não é saber, não é ter poder. Porque nós temos. Isso é divino, a imagem e semelhança. Você tem todo o poder. Você tem o poder de regenerar todo o seu corpo. Isso é científico. Isso é divino. Literalmente.
Porque a cada 90 dias, 100% do seu corpo foi regenerado. O seu cérebro, ele é plástico. Por isso, neuroplasticidade. Se quebrou as crenças de neurologistas, de médicos, de que acreditavam que depois dos 7 anos nós não conseguimos alterar o nosso cérebro. Existe a neuroplasticidade. Existe a medicina quântica, que ela inclui que nós somos energia e matéria. Então seu corpo em 90 dias muda. Por que você não mudou? Por que continua com os mesmos problemas? Por que continua se sentindo da mesma maneira? Porque não é sobre ter poder, é sobre saber que tem poder e tornar esse poder uma sabedoria, experiência, identidade. Então comece a experienciar a sua verdadeira identidade sabendo que você é imagem e semelhança do Criador. Ponto. Tem poder, sabe que tem poder e sabe como usar o poder de maneira positiva. Isso é aquilo que nós viemos fazer. Só que tem habilidades colocadas em você que não foi colocada em mim. Por quê? Porque a maneira que você vai agir, a maneira que você vai despertar outras pessoas precisa do conhecimento que você foi forjado desde quando você nasceu. Desde a gestação da sua mãe você tem temperamentos. Uma bússola emocional interna que faz com que você se comporte de uma certa maneira. Não é que aquela criança é uma pentelha. É que aquela criança tem um temperamento que você ainda não aprendeu a lidar. Mas que veio com um propósito. Então, onde eu acho o propósito? Despertando a sua identidade. Ponto. Não tem outro lugar. Não é no externo. Você quer paz? Levanta. E sinta a paz passar pelo seu corpo. Seja a paz, experiencie a paz aonde eu sinto a paz. Porque quando você sente ansiedade, uma parte do seu corpo sente ansiedade. Qual é essa parte? Então qual é a parte que sente amor? Qual é a parte que sente paz? Tem uma parte do seu corpo, então experiencia, permita que ela flua. Faça com que o seu corpo, as suas células, o seu sangue passe informações de paz. Isso é biológico. O seu corpo reage de uma maneira diferente. Vou trazer um exemplo muito simples. Quando você está preocupado, como é que seu coração bate? Entendeu? Ele não bate diferente? Quando você está apaixonada, como o seu coração bate? Entendeu o que eu tô falando? Que o seu padrão emocional ou padrão vibracional é a mesma coisa. Eu tô repetindo as linguagens para que vocês entendam e aceitem. É claro que tem muitas informações que são importantes e às vezes as pessoas distorcem. Não porque elas querem, mas porque elas ainda não despertaram quem são e tá tudo bem. Lembra que eu falei? Você não precisa ter todas as frutas que aquela árvore pode dar. Você simplesmente vai compartilhar os frutos que aquela árvore deu naquela estação e talvez a estação daquela pessoa não esteja tão clara em alguns aspectos, mas é importante que seja compartilhada. Mas você ter o seu discernimento de entender, ok, agora eu entendi que padrão emocional é a mesma coisa que padrão vibracional. Tem uma coisa chamada tabela de Hawkins, aonde é um estudo científico que mostra a frequência, como se fosse frequência de rádio, das tuas emoções, que vão fazer o quê? Quando você tá apaixonado, o coração bate acelerado. Quando você tá ansioso, seu coração bate desequilibrado. Quando você tá em paz, seu coração tá tranquilo. E isso é em todas as partes do seu corpo. Por isso que a maior parte das doenças, elas são emocionais. Porque é a forma que o corpo reagiu àquele padrão de identidade. Se você se desconectar com um padrão de identidade de doença, seu corpo vai reagir de uma maneira diferente. Então é sobre isso. Observe isso, desperte sobre isso. E tenha discernimento sobre o que é e o que não é. A partir da sua experiência, a partir da sua verdade. Bom, eu encontro você segunda-feira. E... Oi, Aline. Eu encontro você segunda-feira, às 9 horas da manhã. Eu espero que essa live possa ter ajudado vocês a ter
mais temperância entre aquilo que você já tem de conhecimento com aquilo que você vai filtrar do que faz sentido. Não julgue se é certo ou errado, busque sabedoria experienciar, e escolham levantar todas as manhãs sendo aquele estado emocional que você busca. Eu estava ouvindo pelo meu marido, meu esposo. Ai, fico feliz. Fico feliz que vocês estejam aqui mais uma vez. Encontro todos segunda-feira, às 9 horas. Um excelente final de semana abençoado e com muito estado de presença. Beijo.